Ganhei 2 quilos no fim de semana. O que fazer? Eu recebo esse tipo de pergunta muito na consultoria online e é por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui para vocês, certo? Então, muitas pessoas acham que por causa do fim de semana, ganhando 2 quilos, pesando na segunda-feira, elas jogaram a dieta da semana e talvez das outras semanas também fora, porque elas ganharam 2, 3 quilos. E eu quero te mostrar hoje que isso é perfeitamente normal e por que que esse fenômeno de ganho de peso no fim de semana acontece, tá? Então não se preocupa que não é gordura, mas ao mesmo tempo você está ganhando peso e a gente vai também dar uma estratégia para você conseguir resolver isso, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, por que que eu ganho peso depois do fim de semana? Porque eu tenho mais glicogênio armazenado. O que que é glicogênio armazenado? Glicogênio nada mais é do que uma molécula grande de glicose. Então, quando você come mais no fim de semana, por exemplo, então você comeu mais do que na dieta normal, você foi num restaurante, você acabou comendo mais e você está num processo de emagrecimento. Essa energia extra que você comeu, ela não vai ser armazenada como gordura, ela vai ser armazenada principalmente como glicogênio, que é essa molécula grande de glicose. Ela vai dentro dos nossos músculos e dentro do nosso fígado. Só que acontece, cada grama de glicogênio, cada grama de glicose dentro do corpo puxa água para dentro também. Isso faz com que a gente fique mais pesado. Então, estou armazenando glicogênio e estou armazenando água também dentro do músculo, do fígado. E isso acaba fazendo com que eu pese mais. Então, muito desse peso extra que você ganha no fim de semana é glicogênio que, treinando e gastando esse glicogênio normalmente, você perde esse peso de novo. Então, você não precisa se preocupar com relação a ter ganho gordura, certo? Muito desse peso é de glicogênio de água. É claro, se você exagerou muito, pode ser que você tenha ganho um pouquinho de gordura sim, mas em prioridade aqui, principalmente esse peso é de glicogênio e de carboidrato, certo? Outra coisa que acontece, a gente tem mais retenção de líquido. Então, o sódio e o álcool aumentam a retenção e o estresse e o sono ruim elevam o cortisol, que também aumenta a retenção. Então, são dois fatores que acontecem principalmente no fim de semana, né? Você saiu para beber, você comeu um fast food, você pediu comida, isso tudo, né? Industrializados, fast foods, eles têm muito sódio. E muito sódio gera muita retenção. Então, seu corpo retém e você fica mais pesado por conta disso, né? Os líquidos todos ficam lá dentro do seu corpo, o que tem, ele segura. E o álcool também aumenta essa retenção, né? Então, essa desidratação que você tem faz com que aumente ainda mais a retenção. O seu corpo entende que você não tem tanta água dentro do seu corpo, você está desidratando e ele segura aquela água toda dentro. E justamente para a gente combater isso, a gente vai beber mais água, porque aí o corpo entende que a água está entrando e que ele pode soltar e liberar o que ele está retendo, certo? Então são duas coisas que acontecem muito no fim de semana. Às vezes você foi para balada, você não dormiu, você bebeu, você comeu besteira, e isso também aumenta essa retenção, certo? Peso do alimento ainda no trato digestivo. Então, muitas vezes você também comeu no fim de semana, foi no rodízio, comeu muito, e você tem um maior volume de comida dentro de você. E ainda não saiu, às vezes, porque você não comeu fibra, não comeu direito, você ainda está com constipação. Então, o que está dentro de você ainda não saiu, isso também pesa. Então, todos esses fatores vão dando 2, 3 quilos de diferença na balança de uma sexta-feira para uma segunda-feira, por exemplo. É perfeitamente normal isso acontecer, certo? E por que que isso não é gordura? Né? Ou boa parte disso não é gordura? Porque 1 quilo de gordura tem 7.700 calorias. Certo? É muita caloria para você conseguir comer. Não sei se você tem alguma noção de quantas calorias você come no dia ou quantas calorias você deveria comer no dia, mas no geral a gente fica entre 1.500 e 2.000 calorias. Então, para você comer 7.700 calorias, ou melhor, você ganhou 2 quilos na balança, 15.400 calorias, você teria que comer muita coisa, muito volume. Alguns exemplos aqui que eu separei. Um rodízio completo, por exemplo, de pizza com sobremesa e fritura, tem 3.300 calorias mais ou menos aqui. E um churrasco, por exemplo, o churrasco mais a cerveja mais os doces tem 4.270. Então, mesmo que você abacalhe muito, provavelmente você não vai passar de 7.000, 8.000 calorias no fim de semana. Aí você vai falar para mim, ah, não, Vini, eu tenho dom, a minha parte eu garanto de comer muita caloria. Beleza, pode ser que sim, né, se for o seu caso, mas aí você vai estar ganhando muito mais peso do que 2 quilos.
Então, se deu uma diferença muito absurda de sexta-feira para segunda, reveja aí o que você está fazendo no fim de semana, que provavelmente você não vai conseguir emagrecer se continuar fazendo isso, certo? E então, o que que eu faço depois do fim de semana, já que eu avacalhei e eu percebi aí que eu estou um pouco retido, que eu tenho esse peso retido em mim? Você vai simplesmente seguir a sua vida. Nada de punição, você volta normalmente para sua dieta. Por quê? Porque muitas pessoas tentam, da sua maneira, fazer restrições porque elas avacalharam muito no fim de semana. Isso acaba atrapalhando mais ainda os resultados delas. Porque, pensa, você comeu 7.000 calorias. Para você queimar isso com uma esteira, por exemplo, sendo que em uma hora de corrida intensa você gasta 600 calorias no máximo, você vai ter que fazer pelo menos 10 horas de esteira na sua rotina na semana, para compensar esse fim de semana. Você não vai fazer 10 horas de esteira. Porque você ainda tem que treinar a musculação normal, treinar o seu cardio normal e adicionar esteira. Então você não consegue compensar um fim de semana ruim com exercício, ok? Se você quiser adicionar um pouquinho, 10 minutos, 15 minutos, tudo bem, tá? Algo que não te prejudique para você ter essa preguiça de ir. Imagina, você tem que já saber que você vai fazer 10 horas de esteira. Já desanima. Então é uma coisa que assim, deixa aí. Você fez besteira no fim de semana, você avacalhou no fim de semana, você entende o que você fez e você melhora para o próximo fim de semana. Essa é a melhor estratégia que você pode ter, beleza? Você vai se hidratar para ajudar na liberação da retenção, então você vai beber água, você não precisa beber diurético, nem chá, nem nada do tipo. Só água já é o suficiente para você conseguir se hidratar. Quanto que eu bebo de água, Vini? Se você não bebe nada, começa com um copo, 2 copos, 2 litros de água. Depois, se quiser fazer a conta certinha, você precisa de 35 ml a 50 ml por quilo de peso corporal. Então, uma pessoa de 100 quilos precisaria de 3,5 litros a 5 quilos, ou 5 litros de água. Se você é uma pessoa de 50 quilos, metade disso. E aí, 70 quilos tal, é mais ou menos, você vai fazendo a conta aí para você. Mas no geral, gira em torno de 2,5 litros até uns 4 litros, beleza? No geral é isso. Mas não se atente tanto a esse número. Se você não bebe nada, é o que eu falei, comece devagar e aí aos poucos você vai aumentando semanalmente o que você bebe. Você vai comer mais alimentos naturais. Você vai comer menos industrializados, justamente porque os industrializados, né, bolacha, salgadinho, etc., eles têm muito sódio. Então, se você está retido e você comer isso, você vai continuar retido. Então, é uma coisa que você tem que tentar evitar, ok? E evite se pesar até quarta-feira. Então, você dá um tempo para o seu corpo ajustar, para você ir no banheiro, para você conseguir eliminar essa retenção, e aí depois você pesa. E posso te falar uma coisa? Balança é a pior coisa que tem. Porque quando a gente fica se pesando e se comparando, a gente justamente esquece desse tipo de coisa que acontece. A gente não tem controle nenhum sobre o nosso peso. A gente tem controle sobre as besteiras que a gente come, sobre os exercícios que a gente faz. Isso a gente tem controle. Então, se você quer ter uma meta inteligente, não fica olhando o peso da balança, não. Fica monitorando se você está fazendo as refeições certas, se você está treinando o que tem que treinar, que dessa maneira, com certeza, seguindo isso, você vai ter um resultado bom, mesmo que seu peso continue o mesmo. Né? Você pode, durante esse processo, ganhar massa muscular e perder gordura. Você ganhar massa, 1 quilo de massa, e perder 1 quilo de gordura, o seu peso da balança vai continuar a mesma coisa, mas sua composição corporal vai melhorar. Então você vai ficar mais definida e com menos gordura, mesmo que o seu peso da balança não mude. Então não liga muito pro peso da balança. Essa é a melhor dica que você pode pegar desse vídeo aqui, certo? Então, se isso aconteceu com você, não se preocupa, é normal, tá? E agora simplesmente volta pro plano e tá tudo certo. E para o próximo fim de semana tenta melhorar o que você errou. Né? Às vezes você tem um evento, alguma coisa, tá tudo bem. Mas se você faz isso todos os fins de semana, pode acabar atrapalhando você ter déficit calórico na semana. E aí dessa maneira você acaba não conseguindo emagrecer na velocidade que você quer. Tá certo? Então é isso. Se você quer saber quanto tempo demora para você perder mais ou menos 10 quilos de gordura, eu fiz um vídeo aqui e eu vou deixar no finalzinho para você olhar. Já se inscreve no canal e deixa o like se você gostou desse vídeo.